Agora, depois de já ter pedalado bastante com elas, ter sentido a bike, ter curtido, chegou a hora de fazer o review da bike. Primeiro vamos ao que interessa ou ao que não interessa para alguns, né? Que é o preço da bike. Essa bike tem várias versões com SRAM, versões com Shimano, aliás, não vi se é versão Shimano eletrônico, mas com SRAM eletrônico, sem fio, enfim, que fazem o preço dessa bike, todas com a mesma geometria e mesmo conceito, partirem de R$ 35.700 na versão de entrada, que já é uma versão de carbono, full carbon quadro, rodas de carbono e tudo mais, só que com o sistema SRAM NX de entrada. Então, a partir de R$ 35.700 para uma bike de 11,5 kg de entrada, para incríveis R$ 82.000 para uma versão de 9,3 quilos, né? Temos uma diferença aí de um belo automóvel entre as duas bikes, entre a versão de entrada e a versão mais top, e cerca de 2,2 quilos de diferença entre peso. Obviamente, né, a versão mais top, estou falando de uma bike com SRAM AXS ou Axis, como preferirem, que é um sistema de câmbio eletrônico sem fio, enfim. Tem aí umas grandes diferenças, mas a diferença também no preço é enorme. De qualquer maneira, se você quiser saber um pouquinho mais a diferença entre as versões, eu fiz um vídeo comparando as duas principais versões, que seria a 9.7, que é a primeira, e a 9.8, que é a versão imediatamente superior à primeira, que é essa versão que a gente está avaliando, que é uma versão que custa R$ 44.000 e pesa 10,5 kg, ou seja, tem um gap aí de R$ 9.000 e 1 kg em relação à primeira, mas esses detalhes eu falo no review das bikes. Agora eu vou falar um pouquinho mais sobre a bike, sobre a geometria, as percepções andando com a bike, enfim, o que é. Primeiro fazendo aí uma introdução da bike, né? Essa aqui é a Trek Super Caliber versão 9.8, para quem não conhece. Ela já vem com canote e guidão de carbono, vem com rodas de carbono. Vou mostrar um pouco os componentes com detalhe, que são muito bonitos, né? Freio Shimano XT, transmissão SRAM GX nesse caso aqui, suspensão Fox Stepcast 32, Boost 110 mm na frente, 148 mm atrás. Enfim, cabeamento interno. Ela tem uma coisa legal que eu vi, né? Os cabos entram aqui na frente, como praticamente todas de cabeamento interno e todas atualmente. Descem pelo quadro. Tem um pouquinho de cocô aqui, mas faz parte. Saem aqui atrás e entra aqui na balança traseira. Aqui é interno de novo, até sair aqui pro câmbio. Ficou bem clean, gostei desse jeito. Para quem já viu o review da Cannondale, eu critico que a Cannondale fica externo, parece um varal aqui embaixo. Essa aqui fica limpinha, né? O freio traseiro também, ó, sai aqui atrás do quadro, passa aqui bem preso, já vai direto. Achei bem legal o cabeamento deles. E eles têm uma coisa aqui que eu achei bacana, que é um sistema para prender os cabos, né? Geralmente cabo interno fica solto, fica batendo aqui dentro do quadro. Quem tem bike com cabeamento interno já percebeu isso. Às vezes você passa em um lugar trepidado, o cabo fica batendo e, para quem não sabe direito o que é, sabe que tem um barulho na bike, mas você não faz ideia de onde vem. E na Trek você não vai ter esse problema. Achei bem legal. Eu gosto desse tipo de capricho que às vezes fazem nas bikes. Falando em capricho, tem outros dois caprichos que eu achei bem legais. Um deles é esse detalhe cromado aqui. Provavelmente é um plástico com acabamento. É muito legal porque é comum, né? A corrente às vezes trava aqui na coroa, ou porque tá com muita lama, ou sei lá, teve algum problema. E você acaba
ela acaba subindo e travando entre o quadro e a coroa e danifica o quadro. É normal isso acontecer. E eles colocaram essa proteção aqui, achei que ficou bonito e bem útil. E o segundo ponto, na minha opinião até mais útil, é a mesma estratégia que eles fizeram aqui quando você vai colocar a roda na bike, né? É comum, quem monta e desmonta a bike sabe que é comum o disco de freio bater aqui no quadro. Então, ainda mais essa bike que tem uma pintura diferenciada, você acaba protegendo bastante a pintura na hora de montar e desmontar a roda. Eu achei bem legal isso. São pequenos detalhes assim que você vê que eles não economizaram muito, né, na hora de fazer a bike. Eles pensam em alguns detalhes legais e não ligam de gastar um pouco mais nesses detalhes que muitas pessoas acabam nem percebendo, né? Às vezes acham bonitinho, mas nem sabem direito para que serve. Então acho legal esse tipo de capricho. Então, de parabéns. Um outro ponto, as bikes tanto pequena, média, qualquer tamanho, tem 2 suportes de caramanhola e até as pequenas tem 2 opções de fixação, né? Você pode fixar usando esses 2 furos ou esses 2 furos. Talvez na pequena, para a garrafinha grande, você tem que deslocar mais para baixo. Ou talvez alguma bolsinha, alguma coisa que você use, né? Igual tem o SWAT da Specialized, dá para você montar nessa bike. E muitas bikes full, aliás, poucas bikes full, tem segunda garrafinha, principalmente em tamanho small. Essa aqui é média, mas mesmo a small, nesse caso, a pequena, tem garrafinha aqui, né? Isso eu achei bem legal. E agora falando o principal da bike, o que que é? A geometria dela, né? Ela tem uma novidade aqui que é o seguinte, você tem uma full com apenas um link. Aí você fala, tá, mas aqui atrás não tem link, né? Não tem articulação e aqui também não tem articulação, vai direto para os shocks. Por que que isso é novidade? Por que que isso é difícil? Eu vou fazer um vídeo depois explicando exatamente isso. Eu comecei a fazer e me deu preguiça de terminar. Mas, basicamente, para você conseguir ter um link só, ou às vezes com dois links, mas dependendo da geometria, você acaba flexionando uma das estruturas, né? Nesse caso aqui eles flexionam a superior. Tem até alguns vídeos no YouTube aí, se você procurar, você vê que com o curso da suspensão, essa parte superior aqui, ela dá uma embarrigada, tá? A nova Cannondale tá vindo assim também, a Specialized tem um pouquinho dessa flexão e eu entendo que é uma tendência das bikes. Tá, mas e daí? Que vantagem Maria leva, né? Com um link só, nesse caso ainda um link parrudo e largo, preso aqui bem próximo do movimento central, a bike fica muito mais rígida, ela não torce, você tem menos rolamento para fazer revisão, menos rolamento para estragar, para fazer barulho. Enfim, na minha opinião, tem muitas qualidades. A bike fica muito próximo de uma rígida. Quando você trava essa suspensão, né, você usa essa trava remota, que é um ponto que elas têm também, trava remota, a bike fica totalmente rígida, então é excelente. Eu achei muito legal essa geometria. Calma aí que tem gente querendo entrar em casa. Oi? Pode entrar. Então, essa geometria acaba deixando ela praticamente com um comportamento, até o que eu classifico ela como uma rígida confortável. Bom, o pessoal da Trek, se vê isso, vai me xingar, porque eles chamam ela de full suspension, né? Na verdade, ela é uma full, tem suspensão dianteira e traseira. Mas o comportamento dela na pista é como se fosse uma rígida confortável. Mas por que eu falo isso? Ela tem uma suspensão dianteira de 100 mm, assim como a maioria das fulls, e uma suspensão traseira de 60 mm. Lembrando que quando a gente fala do curso da suspensão traseira, a gente fala do quanto o eixo traseiro se desloca para cima e para baixo, que são 60 mm. O próprio shocks, né, aqui, ele se desloca, nesse caso, 32,5 mm, se desloca muito menos, tá? Pela relação dele, etc., não vou entrar nesse mérito. Enquanto a maioria das bikes fulls, né, elas de cross country, elas deslocam 100 milímetros aqui, enquanto essa desloca 60. Então é quase o dobro do curso, né?
E para ter esse metade do curso, ela acaba trabalhando com uma suspensão um pouco mais rígida. E o que que isso muda, né? Claro, você pode reduzir a pressão dela e ela vai trabalhar mais macia, tanto quanto as outras fulls, só que ela vai chegar no fim de curso mais fácil, né? Já que ela tem muito menos curso para usar. Mas a minha percepção é a seguinte, eu já tive a Epic Full, tenho a Scalpel Full da Cannondale e gosto muito das bikes e assim, acho são bikes, principalmente a Scalpel, na minha opinião, são bikes bem divertidas em descida, né? Ela te passa muita confiança, ela é bem macia, enfim. E essa bike não é assim, tá? Ela é mais rígida. Ela te dá muito conforto na descida, mas não é aquela bike que você vai sentir até que você tá com uma... Vai, para quem andava de rígida e pega uma full dessas hoje, sentir que você tá com uma bike downhill, entendeu? Essa bike aqui não, você vai falar, puta, eu tô numa rígida extremamente confortável, que me passa segurança, que engole os buracos, me passa conforto, né? Num pedal mais longo, ela não vai ficar te fadigando pelas pancadas que dá. Então eu achei super legal. Na minha opinião, se alguém tem uma rígida e tem dúvida se pega uma full ou não, por causa da perda de energia que a full gera, essa bike aqui, se você partir de uma rígida para essa bike, sem dúvida alguma, você vai ficar contente. Eu tive muito dilema aí quando eu fui passar da minha rígida para minha full. Eu fiquei muito na dúvida. Honestamente, nas primeiras pedaladas eu me arrependi. Gastei uma puta grana comprando a full e acabei me arrependendo um pouco. E ela tá avaliando aqui se é bom. Ela provou o pedal já. E assim, eu tenho certeza, se eu tivesse pego uma bike dessa, eu no primeiro segundo eu já teria ficado satisfeito e contente com a bike. Então, inclusive é uma bike assim, se eu tivesse muito dinheiro sobrando, sem dúvida é uma bike que eu compraria. Eu acho que para cross country, pelo menos as provas de cross country olímpico que eu já participei, seria a bike perfeita. Ela te dá tudo que você precisa para uma prova de cross country. E prova de maratona também, acho que ela se sairia muito bem com esse curso aqui, ela vai te dar muito conforto. Talvez as pessoas que gostam de uma descida agressiva, de pulo, de gap alto, ou às vezes até que não tem tanta habilidade e acaba fazendo uns pulos meio agressivos, gostariam de uma full com um curso maior. E quem gosta de uma pilotagem mais agressiva, uma bike mais arisca, fazer uma bike mais leve, essa bike aqui seria mais interessante na minha opinião. Acabei passando por um ponto aqui que eu esqueci de comentar com vocês, que é o knock block. E esse knock block, o que que ele faz? Onde tem essa setinha, ele tem como se fosse um pino. E dentro onde está escrito esse knock block, ele tem um rasgo. Então ele limita o movimento da bike. Esse barulho que está batendo não é a suspensão batendo no quadro, como acontecia, né? Deixa eu ver. Tá vendo? A suspensão não bate no quadro. Ela mesmo assim, ela tem essa borracha. Caso você tome uma pancada muito forte e a suspensão gire, rotacione em relação à mesa, ela ainda assim ela não vai quebrar seu quadro, né? Que tem casos às vezes que até chega a mesa crown da suspensão bate aqui no quadro e trinca seu quadro. Isso é para evitar que isso aconteça. E esse knock block acontece também, evita que quando você vire o guidão, seja num tombinho besta ou numa manutenção, que ele bata no quadro e estrague o quadro. Na minha opinião, eles fizeram o curso desse knock block muito curto. Eu gosto de andar em single track travado, eu gosto de andar em pista travada e fazer curva bem fechada. Algumas vezes isso me limitou, tá? Essa bike ela é mais curta do que a minha bike atual. Essa é uma bike tamanho M, só que para track, o M deles é um pouco menor. Eles têm o tamanho M e tem o ML, e depois eles têm o L, né? Então,
O tamanho M das bikes normais fica entre o M da Trek e o ML da Trek. Ela é tipo um M pequeno e um M grande. Essa aqui é a M pequeno, vamos assim dizer, e a minha bike atual é uma M que está entre o pequeno e o grande. E em alguns lugares mais apertados eu senti que esse knock block deles me limitava. Eu até vi que é possível você fazer algum rasgo interno aqui, porquice, tá? Porquice não é um ajuste técnico. Internamente e aumentar esse curso, é possível. Ou até eliminar esse pino, você elimina o knock block, mas como eu achei legal a ideia, eu preferiria aumentar o curso e permitir que ele virasse até o trocador ou a suspensão tá no limite de bater aqui, né? Mas sem bater, obviamente, senão ele perde a função. E é isso. A bike, resumindo, é uma bike excelente, como eu comentei. Achei muito legal a proposta da bike. Se você tem uma rígida, na dúvida de pegar uma full e a Super Caliber está na sua lista aí de possíveis bikes, não tenha dúvida, não tenha dúvida. É uma bike muito legal, você vai se sentir muito bem com ela. E se você tem uma full e pensa em pegar uma Super Caliber, depende do seu estilo de pilotagem. Se você é o cara do cross country que agressivo e vai nas provas para pegar pódio, talvez ela vai te ajudar a reduzir alguns segundos aí. Mas se você é o cara mais do pedal recreativo, gosta de uma bike com curso maior para poder dar umas erradas de vez em quando, ou pular uns gaps, uns drops, não sei se ela vai te atender. Essa é a minha opinião. E é isso. Bike excelente, linda também, essa cor aqui achei bem da hora. E é isso, qualquer dúvida, qualquer comentário, qualquer sugestão aí, estamos abertos. Valeu, abraço.